Fala galera do quinto ano, estamos de volta, só que dessa vez nós vamos iniciar o nosso capítulo 5. Então nessa videoaula nós vamos ver a primeira parte desse capítulo, ok? Temos alguns vídeos para a gente assistir, algumas coisas para a gente conhecer, tá? Então o que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu material, pega o seu livro, ok? Pega o seu estojo, porque vão ter partes do texto que eu vou pedir para você grifar, tá bom? E muita atenção nessa aula. Vocês precisam se esforçar. Não adianta, como eu venho falando, pular o vídeo, trechos do vídeo, não. Assista o vídeo todo como se estivesse realmente na sala de aula, tá bom? Então vamos iniciar. Nesse capítulo 5, a gente fala sobre o uso consciente dos recursos ambientais. No capítulo 4, a gente viu os problemas causados pelo desmatamento, por exemplo, pela perda da cobertura vegetal. A gente viu muitos problemas, entre eles o assoreamento, a erosão, a perda, a diminuição da biodiversidade. E nesse capítulo a gente vai falar sobre o uso consciente, justamente da natureza, dos recursos ambientais que elas prestam para a gente, ok? Aí vamos lá, inicialmente. Você sabia que para nos alimentar, assim como para construir móveis, por exemplo, utilizamos recursos presentes no meio ambiente? Claro. No planeta Terra, há uma grande quantidade desses recursos, porém, alguns podem diminuir ou desaparecer. Por isso, precisamos refletir sobre o consumo consciente deles. Nesse capítulo, você conhecerá algumas formas de uso desses recursos e seus impactos no cotidiano das pessoas e no meio ambiente. Vamos lá então, vamos iniciar? Aqui, inicialmente, ele fala sobre os recursos ambientais. Ele fala assim, ó, para que uma fruta seja cultivada ou para que um produto seja produzido, usamos vários recursos ambientais. Aí o que é o recurso ambiental? Recursos presentes no meio ambiente que podem ser usados para obtenção de produtos e serviços para o ser humano. Muito parecido com o que a gente falou dos serviços ambientais no último capítulo. Tem os serviços ambientais, se você quiser pausar o vídeo e voltar lá na página, deixa eu ver aqui exatamente, página 70, que ele fala dos serviços ambientais, é muito parecido com os recursos ambientais, ok? E esses recursos ambientais, eles podem ser renováveis ou não renováveis, que é justamente o que fala nesse parágrafo aqui que eu vou pedir para vocês grifarem, ó. Existem os recursos renováveis e os não renováveis. Os renováveis são aqueles que não se esgotam, como a luz solar ou o vento. Já os não renováveis são aqueles que podem acabar ou demorar milhares de anos para se renovar. Por exemplo, o ouro e o petróleo. Grifa todo esse parágrafo aqui, porque o exercício que vai ter ali na frente, você vai precisar relembrar isso aqui. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que tem recursos ambientais, a gente sabe que existem os serviços ambientais da natureza. São coisas que a natureza são coisas que existem na natureza que vai nos beneficiar. Por exemplo, lá na página 70, que vocês viram, se quiser pausar e voltar, a palmeira de carnaúba, que a gente falou, que dela dá para tirar muita coisa. A gente tem, por exemplo, as árvores em geral, que a gente consegue, por exemplo, fazer o papel. E é justamente o vídeo que a gente vai ver agora. Eu gosto sempre de trazer um vídeo de curiosidade. E vocês já pararam para pensar como que fazem os papéis do livro, do caderno, de uma folha de ofício? Vocês já pararam para pensar nisso? E é justamente esse vídeo que a gente vai ver. Agora uma pergunta, antes da gente assistir o vídeo. O papel é um recurso que a gente consegue tirar da natureza. É um recurso renovável ou não renovável? E aí? Renovável ou não renovável? A gente tira de onde? A gente tira das árvores. As árvores são renováveis? E aí? Dependendo, não. Se a gente tira muito desse recurso, não vai dar tempo dessas árvores, da gente mesmo plantando, elas crescerem novamente e trazer aqueles benefícios que a gente viu da última aula. Então, as árvores, por exemplo,
tem que tomar muito cuidado, que pode ser considerado não renovável se a gente não replantar, por exemplo. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Mas vamos ver o nosso vídeo lá sobre os recursos ambientais através da fábrica de papel? Vamos lá então. É justamente daquele Manual do Mundo, né, que eu gosto muito, gosto muito desse canal. Então vamos assistir um videozinho curtinho. Vamos lá. Você já parou para pensar quantas folhas de papel dá para fazer com uma árvore? Pois hoje no Manual do Mundo é isso que a gente vai ver. Você vai aprender como é feito papel. Bora ver. A gente vai visitar a fábrica da Suzano, em Limeira, no interior de São Paulo. Aqui, todo o papel vem do eucalipto. É uma árvore australiana que se deu super bem no Brasil. Ela tem uma fibra muito boa para fazer papel e a árvore cresce em 6 anos. É importante lembrar que o papel não é feito de madeira que vem de uma floresta natural. É uma plantação, como se fosse uma plantação de cana ou uma plantação de feijão. Olha o que ele falou. Ele vai tirar esse papel do eucalipto. A gente tem muito eucalipto aqui, né, no Espírito Santo. Passa e tu viaja para alguns lugares aí, você vê muito eucalipto. Uma das coisas que dá para fazer com o eucalipto é o papel. Fora as essências que a gente sabe, que é a essência de eucalipto, colocar em shampoo, perfume, qualquer coisa, também dá para fazer, por exemplo, papel. Aí ele vai explicar o seguinte, que a madeira, ela tem alguns componentes na madeira, presta atenção. Na madeira tem alguns componentes. Um deles é a celulose. A celulose é um componente lá dentro das células da árvore. Tá? Tem outros componentes, que ele vai falar, por exemplo, a lignina. É uns componentes que vão estar ali na parede ali das células da árvore, só que não vão ser utilizados na produção do papel. Então, muita atenção, porque a produção utiliza a celulose, que tanta gente ouve falar. Vamos lá. O eucalipto chega aqui na fábrica nessas toras de 3 metros e 60 centímetros. Eles passam por uma máquina que vai medir o tamanho, o peso de cada tora. Depois ela vai ser lavada para tirar qualquer areia, qualquer impureza que tenha. Passa até por um detector de metais para ver se ninguém esqueceu um prego, um machado no meio da tora. Aí ela vai ser picada e transformada em cavacos bem pequenininhos. A máquina que pica madeira tem um disco com 15 facas. Você deve imaginar que não é uma coisa muito silenciosa e que faz uma bela sujeira. Então fica tudo muito bem fechado, mas o barulho a gente consegue ouvir. O motor que moe a madeira tem a potência de 1.500 cavalos. É o equivalente a mais ou menos uns 20 carros. Aqueles troncos que a gente viu já se transformaram nisso aqui, ó. Um cavaco pequenininho. Aqui ele já passou por uma peneira e o que sobra do cavaco, que não tiver no tamanho adequado, a gente tá vendo sair por ali. A madeira é formada basicamente por 3 coisas: fibras de celulose, lignina e extrativos. Para fazer papel, a fábrica só precisa da celulose. Então a missão a partir de agora é separar a lignina e os extrativos da celulose. A gente está vendo aqui 2 torres, são 2 vasos. O primeiro vaso chama vaso de impregnação. A madeira entra lá e ela é misturada com um produto químico que eles chamam aqui de licor branco. É esse produto químico que vai ajudar a celulose a se separar da lignina. Quando a madeira estiver bem cheia do licor branco, ela vai descer lá para o fundo desse vaso e vai ser bombeada para o topo do outro. O outro funciona como se fosse uma panela de pressão. Ele chama vaso de digestão e ali a madeira vai cozinhar junto com o licor branco. O produto final vai ser uma mistureba toda que vai para esse terceiro tanque, esse azul, que chama blow tank. Ali existe menos pressão, então a celulose vai expandir e vai se separar do licor branco e da lignina. A celulose que sobra nesse processo precisa de um tratamento químico para ficar branca. Isso é feito com oxigênio e com um gás que se chama dióxido de cloro. Como o dióxido de cloro é um gás muito tóxico, a gente tem que andar o tempo inteiro com essa máscara aqui, ela chama máscara de fuga. Ela é usada caso tiver algum vazamento do gás, pra gente poder colocar a máscara e dar tempo de sair da fábrica sem ser intoxicado. Legal. Aqui a gente já consegue ver a celulose branquinha, ela tem 80% de umidade e esse já é o principal insumo, é a matéria-prima para fazer papel. Daqui ela vai ser transportada para um armazenamento, vai ficar naquele silo que a gente está vendo lá atrás, para ser usada na fábrica de papel. Caramba.
Uma parte da celulose que é fabricada aqui não vira papel. Ela é prensada, seca e depois se transforma nessas folhas que você está vendo aí. A textura dela parece aquelas caixas de ovo que a gente compra no supermercado. Caramba. Aldo, para que vai servir essa celulose? No que ela vai ser usada? Nós tiramos essa celulose na forma de fardos. Ela vai para outros fabricantes de papel que não têm a produção de celulose na sua planta. Então eles vão desagregar essa celulose, vão fazer o tratamento nas fibras de celulose e acrescentar os químicos para a produção de outros papéis. É muito grande, né? Finalmente a gente chegou na fábrica de papel e o Rodrigo vai explicar um pouco do tratamento que é feito na celulose antes dela entrar na máquina de papel. Uma etapa preliminar que temos a produção do papel nós chamamos de preparo de massa. Aqui nós tratamos a fibra para que o papel tenha as características finais adequadas à aplicação dele e nós também aqui adicionamos alguns aditivos, além da própria pasta, da polpa de celulose. Nós aplicamos amido, matizantes para corrigir a alvura do papel, carbonato de cálcio também, é tudo feito aqui na etapa de preparo de massa. Essa massa vai para uma máquina de fazer papel. A função dela é basicamente tirar a água da celulose. A primeira etapa é por gravidade, fazendo a água cair. Depois um vácuo puxa a água que sobrou. O papel depois disso vai para uma prensa e o que ainda tem de água sai quando o papel passa em uns cilindros quentes. A próxima etapa é colocar um pouco de amido no papel. O amido serve para dar acabamento, e aí o papel fica mais liso, diminui a absorção de água e a tinta das impressoras pega melhor. Caramba. Por último, uma prensa ajuda a secar mais um pouco e alisar o papel. E tudo isso passa por um controle de qualidade, para ver a lisura, a umidade, gramatura e tudo mais. Então o papel é colocado numa bobina, que eles chamam aqui de rolo jumbo. Nossa. Esse rolo tem 21 toneladas e leva 56 quilômetros de papel. Daria tranquilamente para ir até a estratosfera e voltar. Caramba. Dessa bobina gigante, o papel é cortado e passado por uns rolos menores. Esse papel vai para uma outra máquina que vai desenrolando tudo e cortando, até chegar na nossa conhecidíssima folha de sulfite. O nome certo, na verdade, não é mais sulfite, é cut size. A máquina faz pilhas de 500 folhas que depois vão ser embaladas naquele pacotinho que você costuma comprar na papelaria. Caramba. Finalmente, para você que ficou curioso, uma árvore de eucalipto rende 50 pacotes desse aqui, ou 25 mil folhas de papel. Mais vídeos que te mostram coisas que você sempre quis saber, como esse vídeo aqui, você vê no Manual do Mundo. Viu que ele falou? Uma árvore rende 50 pacotes daquele. Parece que é muito, parece que 50 pacotes é bastante coisa, mas agora coloca isso a nível mundial. Quanto de árvore que precisa entrar nesse processo? Então esse aí foi um exemplo de um dos recursos ambientais. A gente vem falando de recursos ambientais da natureza. Falando no último capítulo, falamos nesse, ok? Agora é importante lembrar o quê? Que esses recursos podem ser renováveis ou não renováveis, ok? Vocês grifaram esse parágrafo aqui, ó, que eles podem ser renováveis ou não? Então grifa, tá bom? E para nós, para o planeta Terra em geral, o importante é focar sempre em recursos renováveis, tá bom? Um outro exemplo de serviço ambiental ou recurso ambiental que a gente consegue tirar da natureza é a produção de energia. A gente já falou numa aula anterior sobre a usina hidrelétrica. Já vimos muito bem um vídeo como funciona a usina hidrelétrica, os problemas causados por uma usina hidrelétrica. Apesar da usina hidrelétrica ser a mais usada no Brasil para gerar energia, é a que consegue diminuir um pouco dos problemas ambientais. Ela tem problema ambiental sim, ok? Então, a geração de energia aqui no Brasil e em outros países é um exemplo de recurso ambiental. Aí a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que entender, porque a gente sempre fala energia elétrica, energia eólica, energia solar. A gente tem que entender
que a energia ela pode se transformar, ela pode ser vários tipos de energia. A energia ali do movimento, a energia do movimento das hélices ali, aqui das hélices aqui para gerar energia eólica, por exemplo, através do vento eu faço gerar as hélices. Aqui na energia elétrica, lembra? Através da água eu faço gerar uma turbina, não é verdade? A gente vai entender, vai ver que a energia ela vai se transformar. Ela pode ser vários tipos de energia. O importante é entender o que é um recurso ambiental e pode ser renovável ou não. Tá? Como numa última aula aí a gente já viu como funciona uma usina hidrelétrica, a gente vai ver um videozinho rápido aqui de como é mais ou menos a energia eólica. E aí, que tal? Vamos ver então um vídeo sobre a energia eólica. Vamos lá. Nos primórdios da civilização, o homem aprendeu a obter a energia com a força do vento. O termo eólico deriva da mitologia grega. Éolo era o senhor dos ventos. O vento é gerado pela diferença de pressão. O ar mais quente sobe e o ar da região de menor pressão se desloca para ocupar o espaço. Esta energia... Olha o que ele falou como funciona o vento, como surge o vento. Mais para frente, ainda no 5º ano, um pouquinho mais para frente, a gente vai voltar e ver isso de novo, de como é formado o vento. A gente vai entender como que vai acontecer esse movimento, dependendo da temperatura que vai estar o ambiente, uma massa de ar quente e uma massa de ar frio. Quando elas se movimentam, vai gerar o vento. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas aí o importante é a gente ver como é essas hélices, a energia eólica. Vamos lá. É capturada pelo aerogerador. Avanços tecnológicos surpreendentes permitiram a expansão da energia eólica. Olha quanto tempo tem energia eólica. Atentas inovações, Furnas participa da construção de 17 parques eólicos no país. 3 deles ficam no Rio Grande do Norte. Miaçaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3. Neles, por exemplo, os aerogeradores possuem 80 metros de altura, até 8 vezes mais alto do que os da década de 1980. Um único aerogerador produz 1,67 megawatt-hora de energia, o suficiente para atender até 9.000 pessoas com consumo moderado. Caramba. Para aproveitar com maior eficiência a força do vento, as pás usam princípios aerodinâmicos. No litoral potiguar, os ventos são constantes, com velocidade de 10 a 12 metros por segundo, o ideal para estes aerogeradores. Se a velocidade do vento for superior a 23 metros por segundo, as pás ficam na posição paralela ao vento e o sistema é interrompido para evitar danos ao equipamento. O movimento das pás faz girar um eixo que liga o cubo do rotor a um gerador no interior da nacelle, o compartimento no topo da torre. A nacelle tem um diâmetro de 6 metros. Somado com 40 metros de carapá, a gente fica com um rotor de 86 metros, que é a área que vai receber o vento e dentro do aerogerador transformar esse movimento em energia. Na engrenagem, a energia mecânica, depois de passar por um multiplicador, será transformada no gerador em energia elétrica. Com investimentos e incentivos, a produção de energia eólica no país cresceu 73% em 2012, em relação ao ano anterior. Furnas ajuda a criar um novo cenário para a energia no Brasil. Legal. A gente sabe que a energia eólica no Brasil está em crescimento ainda. Ela só não é tão boa, tão forte, tão marcante aqui no Brasil, porque ela demanda muito espaço. A gente tem, por exemplo, a energia elétrica pela usina hidrelétrica, eles vão criar uma usina hidrelétrica a partir daquela área ali e consegue levar energia para muita gente. Já a energia eólica, eu preciso de muito espaço. Por quê? Porque a energia eólica polui o ambiente através, por exemplo, do som, é muito barulho que tem. Ali naquela região ali, através do movimento das pás ali que vai girando, eu posso ter acidentes ali, animais, pássaros podem bater ali. Através daquelas pás ali eu posso também mudar até um pouco aquele vento ali e pássaros que estão passando por ali podem ir em direção a essas pás. Então, a energia eólica está em crescimento ainda. Tu viu que com uma pá daquela ali, eles conseguem
gerar energia para até 9.000 pessoas. Só que precisa de muito espaço e precisa de um local que também tenha vento, né? Que tenha uma boa quantidade de vento. E não é qualquer vento. Você viu que se tiver um pouquinho a mais da quantidade que eles precisam parar aquela geração de energia, porque pode danificar a máquina, né? O importante é lembrar que o vento é um recurso ambiental. Só que aí o vento é um recurso renovável ou não renovável? E aí? Me fala aí. O vento é um recurso renovável, por exemplo. Então, investimentos em tecnologia para energia eólica é algo bom, ok? A gente tem também, por exemplo, a energia solar, que transforma a radiação solar, os raios solares em energia. Tudo isso vai ser sempre levado para um gerador e para um local de armazenamento. Eles vão armazenar essa energia e vai conseguir gerar energia. Provavelmente algum aluno de vocês deve ter a energia solar em casa, que ajuda muito. Só que o problema da energia solar, que a gente já falou em sala de aula, é que o valor é muito caro. Não tem como você criar grandes painéis solares para gerar energia para toda uma cidade. Isso demanda muito custo. E não só custo para implementar esse tipo de energia, mas também a manutenção dessas placas solares. Então, é uma forma de energia? É sim, mas entre todas elas aqui, a mais cara. Ok? Agora a gente tem também a energia térmica. A energia térmica é a mais antiga que tem todas elas ali. O que é energia térmica? Eles vão queimar alguma coisa e através da queima de alguma coisa, esse calor vai ser transformado em energia. Ok? Como que funciona? Hoje a geração de energia através da energia térmica é a queima de combustíveis fósseis. Que tipo de combustível fóssil? Carvão mineral, por exemplo, petróleo, tá bom? Vamos ler comigo aqui sobre a energia térmica. Ao longo do tempo, o ser humano descobriu várias formas de utilizar a energia térmica, transformando-a de acordo com suas necessidades. Você já ouviu falar em máquinas a vapor? Ou já viu em uma pizzaria um forno a lenha? Essas invenções precisam da energia térmica para funcionar. A forma mais comum de obter energia térmica é por meio da queima de algum combustível, como o carvão, o óleo diesel, a gasolina. Ok? Aí como funciona uma energia térmica, gerar energia térmica? Vamos dizer, a nível transformar essa energia térmica em energia elétrica. Vamos ver como é que ele faz aqui. Ó. Presta atenção nesse esqueminha aqui de baixo. Sempre para energia térmica, o problema da energia térmica é esse, que sempre eu vou precisar de um combustível para gerar calor. Aí esse combustível, não adianta eu ficar tacando um monte de coisinha ali para queimar, eu preciso de muita coisa para queimar. E o que ele vai utilizar? Combustíveis fósseis. Esse é o problema que a gente vai falar daqui a pouquinho, o que são esses combustíveis fósseis. Mas você já sabe, a gente tem, por exemplo, petróleo, a gente tem o carvão mineral, que a gente vai vai queimar esse carvão para poder gerar calor. Aí olha o que ele faz, ó. Esse calor, ó, o calor produzido embaixo da caldeira é obtido por meio da queima de combustíveis, que a gente falou. Aí ele queimou, vai para o 2, ó. A energia térmica aquece a água que passa para o estado de vapor. Então a gente tem água aqui que vai passar do estado líquido para o estado vapor. Aí olha o que ele faz, ó. Esse vapor sobe, ó, o vapor de água, em pressão e temperaturas altas, move um pistão. Preste atenção, eu tenho aqui, ó. Olha o que ele faz. Esse vapor aqui dentro, aqui tem esse pistão, o que ele faz? Ele vai para frente e vai para trás, vai para frente e vai para trás. Nesse movimento, vai fazer isso aqui girar. Olha o que ele faz. O vapor entra, todos são assim, tá? O vapor entra, aí vai fazer o pistão ir para frente, aí vai fazer aquele movimento de subir. Voltou, porque acabou a quantidade de vapor, aí ele volta. Aí mais vapor, vai. Aí fica esse movimento. Transformando esse vapor fazendo algo girar. Quando faz essa peça aqui girar, através desse movimento, eu consigo gerar energia elétrica.
A gente vai entender que na física, na ciência, a energia ela pode ser transformada. Então eu transformo uma energia térmica em uma energia de movimento e essa energia de movimento é transformada em energia elétrica. Olha que interessante. A mesma coisa que a gente viu para gerar energia elétrica através da hidrelétrica. A gente tem ali a água caindo, vai fazer gerar uma turbina, esse movimento vai fazer gerar energia elétrica. A gente vai ver que a energia ela vai se transformar. Diferente da matéria, que a gente sempre falou da matéria no ano passado, a energia ela não tem como ser criada. A energia ela tem como ser transformada. Aí eu vou transformar, por exemplo, a energia solar em energia elétrica. Eu vou transformar, por exemplo, a energia da água, que vem na água, em uma energia de movimento que faz gerar a turbina e, por exemplo, energia elétrica. E por aí vai. O grande problema é que a energia térmica ela vai ser um recurso renovável ou não renovável? A energia térmica vai ser um recurso não renovável, justamente por causa dos combustíveis fósseis. Aí, quando a gente fala de combustível fóssil, eu trago como exemplo dois tipos. O primeiro é o carvão mineral, que a gente sempre fala do carvão mineral. Preste atenção. Esse combustível se forma a partir da transformação de materiais de origem vegetal, como troncos e folhas, que foram enterrados naturalmente há milhares de anos. É um tipo de combustível poluente, pois libera gases que podem causar problemas ambientais. O grande problema de gerar energia térmica para virar energia elétrica é que a gente vai utilizar combustíveis como carvão mineral, que a queima desses combustíveis vai poluir o ambiente. Esse é o grande problema. O carvão mineral, ao longo de milhões e milhões de anos, vai sendo depositado terra sobre terra por cima de árvores, troncos. E isso vai gerar o carvão mineral. Diferente do petróleo. O carvão mineral ele é sólido e ele tem um custo menor. Já o petróleo ele vai estar no estado líquido e ele vai custar bem mais que o carvão mineral. E ele é mais ou menos o mesmo processo. O carvão mineral demora milhares de anos através de troncos e folhas. O petróleo, não só isso, mas justamente animais mortos, por exemplo, principalmente nos oceanos. Olha o petróleo. São exemplos de recursos não renováveis encontrados em reservas no interior da terra e no fundo do mar, que levam muito tempo para se formar. Nos últimos 100 anos, se tornou uma das principais fontes de combustíveis, pois por meio dele são obtidos os principais combustíveis, a gasolina, o querosene e o óleo diesel. É um tipo de energia que traz prejuízos para o meio ambiente, como a queima desse combustível e o derramamento de petróleo nos oceanos. O grande problema de gerar energia térmica é a queima do combustível para fazer gerar essa energia. Tá? Se você queima petróleo, se você queima carvão mineral, esse carvão mineral queimando vai gerar um gás na atmosfera. E que gás é esse? E aí, quem vai lembrar? Gás carbônico, que a gente vem sempre falando na aula. O famoso CO2, né? Além de gerar o CO2, pode provocar problemas ambientais, como vazamento do óleo. Olha o que aconteceu. Alguns anos atrás, lá no Rio de Janeiro, teve um vazamento muito grande. Meus avós moram numa região lá que foi muito afetada. Eu era mais novo, né? Eu lembro que meu avô ajudou muito lá na praia, era muito triste, eu via muitos animais mortos, você via muitos pássaros como esses aqui. O problema do pássaro estar assim é que ele não vai conseguir voar, né? Não vai conseguir voar e vai acabar morrendo. Esse é o grande problema, entendeu? E o combustível fóssil é um recurso ambiental, sim. Só que é um recurso ambiental
não renovável e ainda prejudica a natureza. Esse é o grande problema. Tá? O que a gente está falando aqui na nossa aula? A gente está falando de recursos ambientais da natureza. Existem recursos renováveis, que é muito bom para a natureza, e recursos não renováveis, que além de poder acabar, ele ainda pode prejudicar o ambiente. Por exemplo, se eu desmatar para fazer, por exemplo, celulose, para pegar celulose e fazer folha. Isso vai ser muito ruim, porque a gente viu na última aula os problemas causados pela perda da cobertura vegetal. E também temos a geração de energia. A geração de energia causada, por exemplo, na energia térmica, a queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o petróleo, que vai ser muito prejudicial para a natureza. Por que prejudicial para a natureza? Porque ele vai poluir a nossa natureza. A gente tem, deixa eu colocar aqui uma outra imagem, a gente tem na natureza um processo natural chamado efeito estufa. Deixa eu voltar aqui para o livro. Efeito estufa. Está até aqui na página 91. A gente vai falar um pouco mais sobre o efeito estufa mais para frente, num outro capítulo. Só que o efeito estufa, justamente efeito estufa, vem por que desse nome? Porque funciona como uma estufa. A gente tem estufas, por exemplo, para plantar alguma coisa em locais muito frios, que o que acontece? Durante o dia o sol vai entrar, vai atravessar o vidro, a energia solar vai atravessar o vidro, as ondas solares ali vai atravessar o vidro, os raios solares, e lá dentro vai ser refletido em forma de calor, que são os raios infravermelhos. Toda vez que tu vê raio infravermelho, é um raio relacionado a calor. Esse calor, ele é refletido. Se não tivesse essa estufa aqui, o que vai acontecer? Esse calor vai se dissipar. Mas como tem essa estufa, parte do calor vai ficar retido. E é justamente que acontece isso na Terra. Eu tenho aqui, a gente não fala muito da atmosfera. A gente tem a Terra e tem a atmosfera. A gente vai ver mais para frente que a atmosfera são camadas de gases. São camadas de gás que vai fazer justamente igual o efeito estufa faz. Os raios solares vão entrar na Terra. Essa camada de gás, na hora que for refletido, na hora que bater na Terra e voltar em forma de calor, essa camada de gás vai manter o calor dentro da Terra. Isso mantém a temperatura constante na Terra. Então, a Terra se torna habitável graças a essa atmosfera. Não só o oxigênio, mas manter a temperatura dela. Igual nessa imagem aqui, quer ver? Ó? Vou mostrar para vocês. Ó. A incidência de radiação solar. Preste atenção. A incidência de radiação solar. Os raios solares vêm. Aí a gente tem aqui as camadas de gases que vão fazer a retenção do calor. Então, parte do calor vai ficar aqui dentro, mantendo a Terra aquecida, e parte do calor é dissipado, volta lá para o espaço, né? E esses gases, chamados gases estufa ou gases do efeito estufa, são importantes. Um desses gases é o próprio CO2. O próprio gás carbônico é um dos gases que vão ser importantes para o efeito estufa. E o gás carbônico ele é produzido naturalmente pelos animais, naturalmente pelas plantas. O gás carbônico é produzido também, né? O grande problema é que justamente na queima de combustíveis fósseis, combustíveis que vão estar lá, o petróleo e o carvão mineral, que vai estar lá guardadinho, lá debaixo da terra, lá no fundo do oceano, sem fazer mal para ninguém, está lá guardadinho, bonitinho. O que a gente faz? Aí está lá a atmosfera, tudo bem, está lá no seu equilíbrio. Aí o que você vai fazer? Vai pegar aquele combustível fóssil, vai queimar, vai trazer ele para a atmosfera, vai queimar ele e liberar mais gás carbônico na atmosfera. Aí vocês concordam que não vai provocar um desequilíbrio? Eu não vou ter mais gás carbônico na atmosfera? Se eu tenho mais gás carbônico na atmosfera, esse calor que era dissipado,
ele passa a ser dissipado um pouco menos. Então, na minha atmosfera vai ficar mais quente. Vai provocar o famoso aquecimento global também. Aqui na atmosfera, graças a esse efeito estufa ficando mais potente, vai aquecer mais a minha Terra. Isso é um problema. Isso é um problema de forma geral para a minha Terra. Olha só outra ilustração que eu tenho aqui, ó. Presta atenção. Lê comigo. A radiação do Sol chega à superfície e aquece a Terra, como a gente falou. Esse calor é mantido na superfície porque os gases do efeito estufa funcionam como um cobertor e não permitem que ele se dissipe. Não permitem que esses gases, não permitem que o calor volte para fora da Terra, né? Em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases do efeito estufa presentes na atmosfera é absorvida por processos naturais, como a fotossíntese. Então, aquele gás carbônico que está na atmosfera, ele vai se manter em equilíbrio porque justamente as árvores, por exemplo, captam esse gás carbônico para manter o equilíbrio. O grande problema é quando a gente joga mais gás carbônico na atmosfera, mais CO2. Quer ver? Ó? A má fama do efeito estufa vem da ação do homem, que emite mais gás carbônico e outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Então é justamente esse o problema da queima de combustíveis fósseis, tá? Esse é um grande problema e é isso que a gente precisa combater, tá? E isso vem melhorando com a tecnologia. Com a tecnologia, a gente vai criando, por exemplo, biocombustíveis, que vem falando justamente na página 92. Que o que é biocombustível? Em vez de você pegar o petróleo, em vez de você pegar o carvão mineral para gerar os combustíveis para fazer um carro andar, por exemplo, através do petróleo, eu vou pegar esse combustível através de fontes renováveis, como, por exemplo, cana-de-açúcar, né? O grande problema de eu gerar energia para uma indústria é queimar o carvão mineral. Mas se eu der para essa indústria algo que eles possam utilizar que prejudica menos o ambiente, são eles os biocombustíveis, ok? Então o que vocês vão fazer agora? Vocês vão lá na página 90, na página 92, e você vai grifar aqui em cima. Primeiro deixa eu ler e depois você vai grifar. Gente, se vocês não estiverem acompanhando, volta um pouquinho o vídeo e tenta se encontrar, tá bom? Não adianta ficar perdidão. No final da aula eu também vou fazer de novo aquela revisãozinha. Agora, você viu que os combustíveis fósseis trazem problemas para o meio ambiente, para a nossa saúde. Por isso, a humanidade tem se empenhado para desenvolver combustíveis menos poluentes. Desses esforços, surgiram os biocombustíveis, que são combustíveis de fontes renováveis, obtidos a partir de produtos animais e vegetais. Então, grife essa frase aqui, ó. Os biocombustíveis, que são combustíveis de fontes renováveis, obtidos a partir de produtos animais e vegetais. Aí se eu pergunto para vocês, qual a diferença dos biocombustíveis para os combustíveis fósseis? Aí você vai explicar. Os biocombustíveis são produzidos a partir de fontes renováveis. Os combustíveis fósseis são produzidos a partir de fontes não renováveis. Então essa é a grande diferença. Ok? Essa é a diferença, tá? Aí o que é biocombustível? Quais são os tipos de fontes? Aqui ele tem várias fontes, mas é legal entender que eu posso gerar energia a partir da biomassa de todos esses elementos. O que é biomassa? É a própria estrutura, por exemplo, do milho, da mandioca, da cana-de-açúcar, é a própria estrutura dela, que a partir dela eu posso gerar energia. E é esse videozinho que a gente vai ver agora. Um videozinho bem curtinho falando sobre biocombustível. Vamos lá?
colocar aqui. Atualmente, sabemos que os biocombustíveis são utilizados como fonte de energia em automóveis, mas inúmeros processos industriais também precisam desta energia para acontecer. Os biocombustíveis são fundamentais para tornar nossos processos industriais mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. Etanol e biodiesel são gerados em escala industrial, principalmente a partir de produtos como cana-de-açúcar, soja e milho. O que quase ninguém sabe é que todo material orgânico é capaz de gerar energia. O Brasil é um dos principais produtores de biocombustíveis graças à cana-de-açúcar. Justamente por isso, é um dos pioneiros na pesquisa e desenvolvimento de biocombustíveis do futuro, como o etanol de segunda geração, que é produzido a partir da celulose contida em biomassa vegetal. Uma das matérias-primas que está sendo pesquisada é a madeira produzida a partir de florestas plantadas com fins econômicos. Mas como é produzido este combustível? Na primeira parte do processo... Não, pera aí, olha o que ele falou que é legal. A gente viu lá no início da aula que a celulose a gente utiliza para fazer, por exemplo, papel. Mas o etanol, aquele álcool, quando a gente vai colocar no posto de gasolina lá, vai colocar no posto, o álcool, ele é feito da cana-de-açúcar. Só que toda a cana-de-açúcar também pode gerar energia, ele só tirava uma parte dela. Mas toda ela pode gerar energia e também a celulose de outras árvores. Através da celulose eu posso fazer a folha de papel, mas eu também posso, por exemplo, gerar energia. E é isso que ele falou. Eu posso gerar energia e com o desenvolvimento dessa tecnologia, eu posso gerar energia de todo tipo de coisa. E é renovável por quê? Porque se eu faço uma plantação de eucalipto, por exemplo, e o eucalipto demora pouco tempo para crescer novamente, eu posso desmatar aquela área, só aquela área, replantar novamente e utilizar aquilo ali para gerar energia. Ok? Vamos lá, vamos continuar. A massa florestal, que é a madeira, passa por um picador para que possa ser melhor trabalhada durante o processo. Assim que a biomassa chega, ela passa por um pré-tratamento. Neste estágio, deixamos todo o material orgânico mergulhado para separar a lignina, que é um composto da estrutura celular da árvore que não interessa para a produção de bioetanol. Uma vez que a lignina não é mais um problema, chega a hora de fazer a hidrólise. O que isso significa? Que é nessa hora que a gente transforma a celulose em glicose, ou se preferir, em açúcar. Este açúcar vai ser... Lembra que a gente falou no ano passado? Olha o que ele falou. Ele transforma a celulose em glicose. Lembra que a gente falou da glicose no quarto ano, que é açúcar? O que ele faz com esse açúcar? Preste atenção. Vou até voltar um pedacinho. Ó. Glicose, ou se preferir, em açúcar. Este açúcar vai ser usado na próxima parte do processo, a fermentação. É aqui que a mágica acontece. Os açúcares se transformarão em etanol. Depois disso, finalmente, chega o momento da purificação. Através da destilação, recupera-se o etanol. Encontrar alternativas para fontes de combustíveis é importante por motivos econômicos, sociais e ambientais. Este é o nosso desafio. Olha o que ele falou, olha que interessante, gente. Olha esse recurso ambiental da natureza. Através da celulose, por exemplo, eu posso fazer tanto a folha, como pegar e transformar essa celulose em glicose. Olha o que ele fez. Transformou a glicose. A gente viu que a glicose é açúcar que vai gerar energia no nosso corpo. Mas através dessa glicose, eles conseguem transformar em etanol, que é também um combustível que vai fazer, por exemplo, um carro funcionar. É um combustível que vai ser utilizado, por exemplo, numa indústria. Então, em vez de eu pegar e jogar gás carbônico na atmosfera, jogar gás carbônico que estava lá guardadinho no petróleo, no carvão mineral, no combustível fóssil, eu vou fazer o biocombustível, que é, eu pego a própria planta que já está aqui, numa área que eu possa retirar, que eu possa desmatar para plantar novamente.
vou gerar o combustível sem jogar nenhum poluente na minha atmosfera. E isso é o grande, é uma tecnologia que vai muito para frente, que a gente vai ver muito isso acontecer. Porque não adianta a gente ficar só queimando combustível e prejudicando o nosso ambiente, nossa natureza. Uma hora o planeta Terra não vai aguentar mais. E é justamente através do biocombustível que a gente vai solucionar um desses problemas, né? Só que aí precisa da conscientização de todos, ok? Então nessa aula a gente viu o seguinte, a gente iniciou falando sobre os recursos ambientais. Os recursos ambientais, ele pode ser de vários tipos, né? Um deles é a geração de energia. A gente viu que essa geração de energia pode ser de várias formas possíveis. Algumas um pouco menos prejudiciais ao ambiente e outras muito prejudiciais ao ambiente, como a energia térmica, tá? E a energia térmica a gente viu que ela só acontece energia térmica através de um tipo de combustível, que é algo que faz gerar calor. E esse combustível, o mais utilizado pelas indústrias, são os combustíveis fósseis, que vai utilizar do petróleo e vai utilizar, por exemplo, do carvão mineral. Aí, esse produto, o carvão mineral, o petróleo, vai gerar muitos problemas ao ambiente. Por exemplo, se tiver um derramamento, um vazamento de petróleo, a queima desse combustível fóssil vai liberar gases do efeito estufa, por exemplo, o gás carbônico, vai liberar muito gás carbônico. Esse gás carbônico vai fazer com que o calor aumente na Terra, provocando, por exemplo, o aquecimento global. E uma das soluções é a geração de biocombustível, que vai utilizar a biomassa, ou seja, vai utilizar todos os tipos de vegetais todo tipo de planta, para poder gerar energia. Aí ele deu o exemplo ali da celulose. Eu não utilizo só a celulose que a gente viu no início da aula para fazer folha. Eu posso utilizar ela para transformar ela em açúcar e gerar energia. Ok? Então, essa foi a primeira parte da nossa videoaula. As atividades que vocês vão fazer é a página 94, 95 e também a 93. Tá? Essa 93 aqui, bem pequenininha aqui, que você vai ver as vantagens e as desvantagens do uso do biocombustível. A gente viu a vantagem, agora você vai pesquisar também as desvantagens, tá bom? Pesquisa bonitinha aí, escreve que mais para frente a gente vai corrigir, tá legal? E aqui nessa aula, nessas atividades aqui, só vou explicar a número 1. A número 1 ele fala o seguinte, ó, leia os cartazes a seguir. A gestão segura das águas residuais proporciona uma fonte sustentável de água, energia e nutrientes. O uso de água potável para limpeza urbana, irrigação de plantações ou refrigeração industrial não faz sentido. Aí o que ele fala? Vamos só entender. Quando ele fala de água potável, imagina, a gente viu lá na estação de tratamento de água quão é complicado fazer aquela água. E já não é muito, você vai utilizar aquilo ali para regar as coisas, para regar um jardim, para regar as plantações, para refrigeração nas indústrias. Não, eu posso utilizar uma água residual. O que é isso? Água residual. Acontece isso muito lá no Rio. Tu vê os caminhões passando, lavando as ruas. Aquilo ali é com água residual. É uma água que não é potável, a gente não pode usar aquela água para beber, mas ela já foi tratada, que são aquelas águas que vêm, por exemplo, da estação de tratamento de esgoto. É uma água que não é potável, mas ela foi tratada. Eu retiro essa água que era do esgoto e utilizo ela para fazer os serviços que eu quero, para lavar uma rua, por exemplo, ok? Então, é justamente essa atividade que você vai pesquisar. Ó. Pesquise sobre a importância da água residual e escreva um pequeno texto sobre esse assunto. Aí você vai falar por que a água residual é importante, tá bom? Presta muito bem atenção nessas atividades, tá? Na descrição desse vídeo eu vou deixar as atividades certinhas, ok? E a atividade você precisa me enviar. Essa tu precisa me enviar, da página 94 e 95, tá bom? Gente, beijão para vocês e até semana que vem na nossa parte 2 dessa videoaula. Vai fazendo exercício, me envia, tá bom?
Tá legal? Até semana que vem. Tamo junto e até a próxima aula. Tchau, tchau!